Oi, minha gente, tudo bem? Bom dia aqui. Mais uma conversa nossa. Eu coloquei o nome hoje Live Terapia porque eu tenho recebido muito essa resposta, esse direcionamento. Patrícia, suas lives são como terapias diárias para mim. Eu prometo que acabando aqui eu já vou subir no YouTube. Não estou deixando mais salva no Instagram porque isso atrapalha o meu algoritmo, tá bom? Então, bom dia para vocês. Ela vai caminhar um pouco sobre um tema que às vezes a gente não quer olhar, mas que ele nos atravessa muitas vezes, que é a inveja e a comparação. Quantas vezes a gente não se vê sentindo uma inveja, sentindo uma comparação com a história do outro? E essa conversa me atravessou porque recentemente, durante um atendimento, a pessoa me disse assim: todos os meus problemas eles estão ligados a um sentimento de inveja, porque eu me sinto muito lesada pela vida quando eu vejo como para outras pessoas foi tudo mais fácil e para mim parece que nunca vai dar certo. E eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa dedicada. E quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por esse sentimento de eu sou esforçada, eu sou dedicada e as coisas não fluem direito para mim, ou elas demoram mais a fluir para mim, ou elas não chegam da forma como eu gostaria. Então, o sentimento de inveja, ele vem daquele lugar do eu não posso ter o que o outro tem. E pode ser um bem material, pode ser uma virtude, pode ser um valor espiritual, pode ser qualquer coisa, uma pessoa, né, uma relação. Então, todos nós estamos fadados a esse tipo de sentimento. E ter ou sentir inveja não nos faz menores, mas nos traz sofrimento. Então, quais são os pontos importantes para a gente olhar quando esses sentimentos nos atravessam? O primeiro ponto é a escassez. Toda inveja, gente, ela vem de um sentimento de que eu não tenho, que me falta. E esse sentimento de escassez a gente já sabe, né? Ele é muito prejudicial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto trabalho, enquanto vida, enquanto pessoa, enquanto tudo, né? Então, assim, geralmente, o primeiro ponto que a gente precisa olhar para a inveja quando ela nos atravessa é o que é que eu sinto que eu não tenho, que não é para mim. Isso aí é o sentimento de escassez. O segundo ponto é a comparação, que querendo ou não também volta na escassez. A comparação com o que o outro tem, com as virtudes do outro, com as facilidades do outro, com a vida do outro. Muitas vezes a gente se prende para o outro não sentir inveja da gente. E muitas vezes a gente sente muita inveja também, né? Isso é a humanidade. Quando você é uma pessoa, às vezes até melhor, até mais dedicada, pode ser que mais ainda você tenha inveja do outro. Por quê? Porque você percebe que existem caminhos que são do outro e que às vezes de uma forma injusta, não existe injustiça, né, na verdade, a pessoa conquistou com maior facilidade algumas coisas. Então, primeira coisa, sempre que eu tenho conversas muito profundas com os meus filhos, e às vezes eles não têm medo, eles não têm filtro de falar pra mim o que estão sentindo. E às vezes ele me fala: mamãe, eu estou sentindo inveja. Algum tempo atrás ele me disse: porque eu não sei desenhar como essa pessoa. E aí eu disse assim: existem dons e existe a disciplina. Você pode ser um ótimo desenhista, porque nenhum dom supera uma disciplina, mas o dom faz com que aquela pessoa tenha maior facilidade de acessar aquilo mesmo. Então, sendo assim, a gente precisa entender quais são os nossos principais dons e também validar aquilo que a gente tem de bom dentro da gente. Não só buscar o que é do outro, olhar para o que é do outro e que a gente ainda não pode ter de alguma forma. Não é verdade? Então, tem toda essa questão, toda essa situação que nos afeta. A comparação, ela é a raiz da inveja. A partir do momento em que a gente se compara muito ao outro, em que a gente quer muito ser o outro, a gente acaba se tornando, de uma certa forma, invejoso do que o outro tem, do que o outro é, de como o outro vive. Então, quando nós nos abrimos para compreender a nossa história, validar o nosso caminho, validar a nossa jornada, nós nos tornamos menos invejosos. Nós conseguimos olhar para aquilo que a gente tem e valorizar aquilo que a gente tem, valorizar quem nós somos, valorizar o nosso caminho, a nossa jornada e até as nossas dificuldades.
Então, um dos pontos que a gente precisa trabalhar muito, gente, é a questão da baixa autoestima. Por quê? Porque é a baixa autoestima que faz com que a gente, muitas vezes, não se sinta merecedora, não sinta que aquilo é pra gente. Então, a gente precisa muito, muito trabalhar isso. Essa baixa autoestima, a gente precisa olhar para esse ponto na nossa vida. Um floral que nos ajuda a trabalhar a inveja é o Holly, é o floral para a inveja, porque ele trabalha muito essa coisa da aceitação. Um outro floral que pode nos ajudar muito é o Walnut, e esse nos protege da inveja alheia, certo? Então, lidar com esse tema não é simples, não é fácil, mas a gente também não pode negar que ele nos atravessa em alguns momentos da vida, principalmente se a gente estiver na luta, buscando melhorar, buscando nos transformar. Nós somos seres muito simples e ao mesmo tempo muito complexos. Se a gente olhar para a gente mesmo, para a nossa história, ela é muito pessoal e ela é o nosso maior legado, é a nossa biografia. Então, quando a gente transmuta isso dentro da gente, a gente tem a capacidade de valorizar também quem nós somos, valorizar tudo aquilo que a gente pode ter, que a gente pode viver, que a gente pode superar sendo quem a gente é. Então, quando a gente fala sobre inveja, a gente fala sobre, primeiro, reconhecer as nossas humanidades, as nossas sombras, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E segundo, olhar aquilo que a gente realmente é e que a gente realmente busca, para que a gente não se distraia pelo caminho, para que a gente não se distraia achando que a gente não é bom o suficiente, achando que a gente não tem uma estrutura positiva, que a nossa história ela não tem valor, que aquilo que a gente faz, quem a gente é, não tem valor. Então, é sobre isso, principalmente. Se a inveja bate na sua porta, você sente inveja de outra pessoa, faça o seguinte exercício. Olhe realmente para aquilo que ela te... O que ela acorda em você? O que aquilo acorda? É um sentimento de que eu não posso, que eu não sou boa, de que eu não consigo? Acorda isso, trabalha isso em você e vai atrás das suas coisas, vai atrás de conquistar. Se você quer aquela casa, vai atrás de trabalhar para conquistar aquela casa. Ah, nunca vai ser para mim. Será que não? E se a gente olhar para as cocriações que a gente é capaz de fazer, para as estruturas que a gente é capaz de desenhar na nossa vida, será que realmente não são para a gente? Então, é isso, é esse olhar desse lugar novo, dessas capacidades novas, desse direcionamento novo dentro da gente. É construir realmente uma consciência de abundância, uma consciência de validação da nossa história, do nosso processo, dos nossos projetos, da nossa própria vida. Tá certo? Bom, então, se você quiser conhecer mais meu trabalho, aqui no link da bio tem alguns links. Eu tô migrando muito, né? Eu tô sempre muito camaleoa, então nesse momento eu me sinto migrando de novo para outras conversas que tem mais a ver com essa questão do sintoma, a consciência, né? Dessa abordagem específica da saúde mental, da saúde mental como saúde integral também. E é isso. Tá bom? E também tem o trabalho com as curandeiras contemporâneas, que vai ficar lá no Insta, né? Curandeiras contemporâneas. Até mais então, gente.